Mas é isso. Vamos para Secos Então, e as Secos e Molhados. Molhados. Cara, os Secos e Molhados foi, eu acho que, primeiro conjunto brasileiro. Os Secos e Molhados, assim, tem três mega grupos brasileiros na história do rock, em termos de vendas e repercussão. Indo para trás, Mamonas Assassinas, nos anos 90, o RPM nos anos 80 e os Secos e Molhados nos anos 70. Eles foram o grande, mais ainda do que o Raul, um fenômeno de curta duração e que acabou por coisas que você já saberá. Cara, quem tá aí nessa foto? À esquerda, o Gerson Conrad, que tocava cordas, né, violão na banda, e que estudou arquitetura. E ele conheceu, na rua em que ele morava aqui em São Paulo, o João Ricardo, que é o da direita, que está com os olhos meio fechados ali. O João Ricardo é filho de um exilado português, João Apolinário, um poeta de esquerda que, não sei se foi exilado ou se exilou, tá? Veio aqui para o Brasil. E a ideia é do João Ricardo e do pai dele, assim, criar, o que eles queriam? Criar um conjunto que fizesse as pessoas pensarem. Isso foi a ideia do pai. E aí o que o João pensou? Para isso, ele queria um conjunto que tocasse rock, muito inspirado em Crosby, Stills, Nash Young, assim, um rock acústico, Beatles também, com a fase psicodélica, e com letras. E, sabendo que era um período de exceção aqui no Brasil, eles pensaram, como é que a gente faz isso? Letras que possam fazer as pessoas refletirem sobre as coisas que estão acontecendo. Vamos pegar poemas que já estão estabelecidos, que já são conhecidos e que podem provocar reflexão. Era basicamente isso. E era para ser um som pop, assim, um som radio friendly, né? Som para tocar nas rádios, som para as pessoas cantarem, para atingir todas as idades e que tivesse uma boa qualidade lírica. Por isso que, é isso que a gente estava falando lá atrás. Puxa, como era difícil uma boa letra nos anos 70. Os Secos e Molhados são a grande exceção, porque os caras tiveram excelentes letras. Seja porque o João Ricardo também escrevia, ou porque eles pegaram músicas como Rosa de Hiroshima, que era um poema do Vinícius de Moraes. E o pai dele, também, João Apolinário, se você for lá nos créditos, vai estar lá, João Apolinário e João Ricardo. O pai dele também escrevia letras para os Secos Molhados. Mulher Barriga... Amor é uma das mais bonitas deles, é uma do João Apolinário. Então, eles são a grande banda, assim, em termos de qualidade lírica dos anos 70. Essa é a primeira coisa. E, segundo, eles chocaram pela questão da Visual. maquiagem e de mostrar o corpo, e muito por causa do Ney Mato Grosso. Mas enfim, a banda começa com o João e o Gerson, e eles precisavam de um terceiro elemento, porque assim, funcionava, era o trio e tinha banda de apoio, né? Os músicos estavam sempre com eles. E aí, cara, como é que o Ney aparece na história? O Ney é um cara que fugiu de casa aos 17 anos, porque o pai era conservador, era militar, dizia que não queria ter filho gay e não sei o quê, e aí o Ney desafiou isso aí, saiu de casa, inclusive se alistou na aeronáutica, o pai dele era da aeronáutica, ele se alistou na aeronáutica, serviu lá em Brasília, e depois ele virou hippie, cara, foi vender artesanato, na virada para os anos 70. Aí ele foi encontrado por uma amiga do João e do Gerson chamada Luli, que é autor do Vira, o gato preto cruzou, aí está. Ela que encontrou o Ney numa feira de artesanato, e aí ouviu a voz dele, e pensou, cara, esse cara canta bem, ele tem uma voz bem aguda, pode ser um contraponto legal com o Gerson e o João. E aí, cara, conheceu ele, sei lá, trocou o WhatsApp, né? E aí convidou ele para ir para São Paulo e ele conheceu. E, cara, foi assim, na hora eles falaram, velho, esse era o cara que a gente tava precisando. E o Ney era um cara que ele não tinha um centavo no bolso, mas assim, o que aparecesse na frente que instigasse ele ir atrás, cara. Ah, tem um grupo em São Paulo, vambora. Pum, ele veio sem um puto no bolso, os caras ajudaram ele no começo. E aí foi uma banda pensada, os Secos e Molhados. Um ano ensaiando, o João era muito centralizador nesse ponto, ele queria meio que conduzir, ó, as letras vão ser essas, as músicas vão ser essas, o nosso LP vai ser assim, blá, blá, blá. Eles passaram um ano ensaiando. E o cara que é o quarto elemento ali, que é o segundo da esquerda para a direita, é o Moraci, que era o empresário deles. O Moraci foi o cara que viu um show deles em um lugar aqui em São Paulo e achou bom, e depois ele conseguiu uma fita, porque assim, eles ficaram batendo em todas as gravadoras, ninguém queria contratar os Secos Molhados, achavam que não era bom, que ninguém ia comprar a ideia, e o Moraci foi o cara que conseguiu o contrato com a gravadora Continental. Aí, segue pra próxima aí. Aí agora são só os três, né? Como é que começou a história de maquiagem e mostrar o corpo? Isso foi muito influência do Ney, né? Ele
Cara, eu quero fazer alguma coisa, eu quero uma expressão corporal, vamos fazer, sabe? Porque ele ficava ali com o microfone, aí ele não queria só ficar ali, sabe, cantando, eu quero me expressar com o corpo também. Então ele começou a tirar a camisa, aí um dia ele pinta o rosto, e aí, como tinha uma onda psicodélica glam, aí tinha o Alice Cooper, daqui a pouco a gente vai mostrar também, essa coisa de... O Made in Brasil, até que se maquiava também, era uma coisa que muita gente estava fazendo, porque também era provocativo, Sei. e rock é sobre provocar, né? Então o Ney fala, quer saber, vamos maquiar também. Aí tem até aquela história, tá? Mas quem foi primeiro, Secos e Molhados ou o Kiss? É. Cara, não foi o Kiss, tá? Mas não vou entrar nesse mérito aqui. E eles começam a... Cara, era um troço que chocava. Ninguém ficava, assistia os Secos e Molhados e ficava... como é que é a palavra? Você não fica... Ai, caramba. Ninguém ficava sem reação ao ver os Secos e Molhados de todas as idades, homens, mulheres, roqueiros, galera mais da geração anterior, as crianças, todo mundo tinha uma reação ao ver os caras, assim, era uma performance. E é que a história da maquiagem ela é interessante porque você abre mão da sua identidade, assim, você não é mais você é um personagem ali na frente, entendeu? Então, isso existe tem você, o personagem e o público, tem alguém fazendo essa intermediação. Então eles conseguiam provocar muita reação nas pessoas por causa disso. Só que o que aconteceu é que começaram alguns comentários negativos também, né? É. De que eles eram bichas, de que não sei o quê, que lá lá lá. E aí uma bela hora esses comentários chegam até a banda e numa reunião que o Ney diz que agora, quem falou, assim, quem falou, não, há uma controvérsia, mas rolou um papo do tipo assim, ó, estão dizendo por aí que a gente é bicha. Precisamos maneirar um pouco na maquiagem, maneirar um pouco no peito aberto. O Ney falou, o problema é de vocês, eu não quero saber, eu vou fazer do meu jeito. Só que, cara, o Ney era o maior cara da banda, assim, era muito por causa dele, assim, a presença dele, a voz dele, as pessoas mandavam cartas para os jornais, o que é essa voz dessa mulherzinha, que não sei o quê, que a censura tem que proibir isso, que ele fica mostrando o corpo, e assim, o sucesso deles é muito mesmo por causa do Ney. Então não teve como João ou Gerson, acho que mais o João que ele tinha muito medo, o pai dele acho que tinha muito medo também da banda ficar marcada como uma coisa, ah, meu Deus, eles não são homens. E só que o Ney era tão grande, cara, que foi impossível eles tentarem barrar isso. Vai pra próxima aí. E aí, essa foi a grande marca, assim. E aí eles fizeram aquele primeiro disco, daqui a pouco vai ter a capa, um disco, cara, excelente, assim, perfeito. E com grandes composições, muitas caíram na boca do público, assim, e foi lançado no fim de 73, e aí ele começa a tocar muito ali no começo de 74. Era Secos e Molhados bombavam, assim, passou de 1 milhão de cópias, cara. Aí Nossa. passou do Roberto Carlos, entendeu? Aí os jornais davam, nossa, Secos e Molhados vendem mais do que o Roberto Carlos. Foi, assim, uma sensação. Rodavam Brasil para fazer turnê. No começo tocavam muito em São Paulo, né? Daí eles começam a sair. Vai pro próximo. Então, aí essa é interessante essa capa, né? Tem 4 pessoas, pouca gente sabe. Por que tem 4 se a banda eram 3? Então é o Ney e o João aqui embaixo, o Gerson ali atrás, e eles convidaram todos os músicos de apoio para entrarem para a banda. Quase ninguém quis, com medo dos comentários. Ah, é? Vão dizer que eu sou viado. Aí o que acontece? O cara lá atrás é o baterista, que é um... Agora eu não lembro se ele é... Porque o baixista era o Willy Verdager, era argentino. Eu não lembro se o baterista era também. Mas o baterista, ele... Ah, não sei, minha família não vai gostar. Aí fala, não, cara, pô, vamos lá, a gente precisa. Pô, qual é o problema? Você vai ganhar dinheiro lá. Porque quem faz parte da banda recebe mais, né? Os outros eram pagos só como músicos contratados. Aí o cara falou, tá bom, eu vou. O cara foi, participou da sessão de fotos, encheu o saco porque não queria essa foto. Saindo daí, cara, eles tiraram a foto, no dia seguinte ele avisou, não quero mais. Putz. Ficou com medo. E perdeu a chance. Então por isso tem essa quarta cabeça aí. Daí o cara largou, saiu da banda por causa de preconceito, Ué, mas foi. Então, saiu com ele? saiu com ele. Mas ele saiu da banda logo Tá. depois. Vai pra próxima aí. Aí esse é o show no Maracanãzinho. E aí o grande acontecimento dos Secos e Molhados foi o show no Maracanãzinho, que foi um show que foram 15 mil, né? 15 mil dentro e 15 mil fora sem conseguir ingresso. 15 mil pessoas lá. Quer dizer, dizem alguns jornais, mas talvez esteja inflacionado.
Mas eram milhares de pessoas que queriam, todo mundo queria ver, cara, porque a performance deles era uma coisa muito. Ninguém fazia. Não, essa é outra, pode voltar. Ninguém fazia o que eles faziam, cara. Entende a história da qualidade lírica? Por que foi tão difícil pro rock ser uma música de massa? E por que a Rita, o Raul e os Secos e Molhados conseguiram? Porque eles tinham uma mensagem a passar. E os Secos e Molhados ainda tinham toda essa performance, entendeu? Então, cara, foram, cara, muitas pessoas. Aí nesse show aconteceu uma parada de um coronel da polícia, porque o público começou a pressionar para entrar, eles deixavam um vão na frente do palco, né? E o público começou a pressionar para furar o bloqueio dos policiais, queriam chegar mais perto. E numa bela hora, o coronel parou, mandou parar o som e exigiu que a banda. O que foi que ele exigiu mesmo, cara? Ele fez alguma exigência pro Ney, não era de botar a camisa, era outra história. E o Ney falou negativo, porque tava com medo da segurança ali dos policiais. Cara, ele fez alguma ideia pra tocar mais baixo, tocar outra música, parar o show. Eu sei que o Ney falou, não vamos parar, coisa nenhuma. E aí ele, se a gente tiver que parar o show, nós vamos falar no microfone, foi isso. Aí, cara, aí o estádio ia vir abaixo. Aí ele percebeu que ia ser pior pros policiais, que a público ia quebrar tudo. Aí ele teve que ceder e o show continuou. Aí teve uma outra história, foi em Brasília, que eles foram tocar e tinha a filha e a mulher de um ministro do, sei lá, qual que era o general. E elas adoravam Secos e Molhados, mas não queriam que o Ney tocasse sem camisa. Ué? Aí o delegado chamou eles antes, chamou o Moraci antes e falou, ó, o negócio é o seguinte, tem a filha e a mulher e a mãe do ministro estão aí, elas querem que eles tirem a camisa. Daí o cara falou, puta, eles não vão querer, carambola, o que eu faço? Chamou os três e falou, ó, o delegado falou que eles só podem tocar sem camisa. Com camisa. Sem camisa. Aí tem que com camisa, né? Negativo. Diz pra ele que nós vamos subir e dizer no microfone que o delegado disse que a gente só pode tocar de camisa. Aí ele foi lá, avisou o delegado viu que ia dar merda. Tá bom. Liberou o show sem camisa. Por que os Secos e Molhados acabaram? Os Secos e Molhados não acabaram, na verdade. Eles seguiram por muitos anos. Só que o Ney saiu e a banda acabou virtualmente. Cara, havia um problema de repartição de verba. Porque o João e o filho dele, o João Apolinário e o João Ricardo, eles tinham a maior parte das composições. E composição gera direito autoral, né? Começa por aí. Aí o Gerson queria participar um pouco mais, porque estava dando muito dinheiro. O Gerson queria participar um pouco mais e sentia que não estava tendo abertura na hora de escolher as músicas que iam entrar no segundo disco. Pô, eu quero entrar, é só João e João, é só o pai e o filho, eu não consigo. E tem uma outra coisa que era, como o Ney não escrevia, ele só interpretava, ele exigiu para os caras ter um pouquinho mais de participação no cachê dos shows. E aí, o pai do João uma hora montou uma firma e aí mandou, tipo, isso foi respeitado até um determinado momento, porque aí o Moraci saiu e daí o pai do João Ricardo assumiu a gestão da banda. E aí chegou um contrato pro Ney e as porcentagens não eram o que eles tinham definido. E aí ele começou a sentir que estavam jogando ele para escanteio. Aí eles iam fazer uma turnê no México, cara. Queriam lançar os Secos Molhados no mundo. Queriam fazer deles uma banda mundialmente conhecida. E foi na reunião que eles foram conversar sobre essa turnê no México, que acho que eles até chegaram a fazer, mas assim, acabou na hora, assim, o Ney falou, voltando pro Brasil, eu tô fora. Vocês estão me tratando mal. E uns outros detalhes agora lá que eu não vou lembrar. Mas aí, cara, foi basicamente isso. Foi ganância. Foi vontade de assegurar a grana que tava dando muito dinheiro. E o Ney pulou fora. E quem se deu bem foi ele, porque ele teve uma carreira brilhante aí até hoje. E aí o João tentou. Cara, o anúncio do fim de Secos e Molhados foi ridículo, cara. Por quê? Porque o Ney e o Gerson pegaram ele de surpresa. Assim, o Ney avisou. Só que depois teve mais um dia lá que ele fez mais alguma coisa que eles falaram: não, deu, vamos sair. Aí eles fizeram uma apresentação no Fantástico para lançar uma música, Terceiro Mundo, que era o do segundo LP. E naquele mesmo dia, eles teve uma coletiva com a imprensa. E aí, acabou a gravação, eles foram embora para casa e só ficou o João lá para dar explicação. E eles anunciaram, ó, estamos fora da banda. Aí, os jornalistas ficaram sabendo pelos corredores da Globo,
foram atrás do João, o João sumiu, ninguém conseguia falar com ele, aí ficou um burburinho, Secos e Molhados acabou, Secos e Molhados acabou, isso era domingo. Aí sai nos jornais, parece que o Secos e Molhados acabou, lá. Aí o João é obrigado a convocar uma coletiva, ele não sabia o que falar, cara, vai ler a notícia dessa coletiva, é ridículo, tá ele ali, os jornalistas todos na frente dele, o pai dele na porta ali de canto, e eles explicando o que aconteceu. Eles quiseram sair, o Ney e o Gerson. Por quê? Porque eles querem uma nova carreira. E não sabia explicar, cara. Foi ridículo, assim. Foi uma grande oportunidade perdida de ter feito um grande grupo. E aí o João tentou reviver os Secos e Molhados depois e não conseguiu. Então essa foi a história. Mas foi um grupo muito importante, assim, para a história de quebrar barreiras e a história do liberdade Sabia que eles tinham corporal. feito tanto sucesso assim? Eu sabia que tinha uma importância, mas não sabia que tinha sido sucesso de público também, né? Foi muito.